O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isto, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, na quarta-feira nós iniciamos o tempo santo da Quaresma. Sempre um tempo muito propício para toda a igreja, para nós pensarmos naquilo que eu disse no início, né? Pensarmos em nossa conversão. Todos nós precisamos de conversão. Até aqueles que são os mais santos que nós conhecemos, todos nós precisamos. Porque todos nós ainda carregamos dentro de nós algumas más inclinações, nós carregamos dentro de nós o pecado. Por mais que o pecado original tenha sido lavado, tirado de nós pelo batismo, nós ainda carregamos essa má influência, essas más inclinações. Então a Quaresma é esse tempo no qual nós precisamos nos concentrar em nossa salvação. Claro, todo tempo, todo dia é importante, é necessário que aconteça isso, mas o tempo da Quaresma em especial. É um tempo onde nós caminhamos com a igreja, com Jesus, meditando já na sua paixão, morte e ressurreição, que é o fato central da nossa fé. Então nós só celebramos a Quaresma, nós só vivemos a Quaresma porque nós temos fé. É uma verdade que eu disse na minha missa de quarta-feira de cinzas, o Padre André disse, e é uma verdade para nós. Nós estamos aqui porque nós temos fé. Nós fazemos penitência porque temos fé. Fazemos jejum de alguma coisa porque temos fé. Fazemos as nossas mortificações, acordamos mais cedo, deixamos de comer qualquer coisa, silenciamos, rezamos mais, somos mais caridosos, porque nós somos pessoas de fé. Então é a fé que nos move na Quaresma, é a fé que nos acompanha, é a fé que ilumina esse nosso caminho, né? Então a Quaresma é um caminho longo, 40 dias, né? É um caminho longo, um caminho difícil, sim. Precisamos ser perseverantes. Talvez todos nós tenhamos escolhido as nossas penitências, né? E talvez já estejamos com vontade de descumprir, né? Ou talvez já tenhamos descumprido as nossas penitências lá da quarta-feira de cinza, não deu nenhuma semana. Nós somos fracos. Mas precisamos retomar o nosso caminho. É caminho difícil, é caminho sofrido, custoso, mas é um caminho que vai nos levar para a ressurreição, que vai nos levar para a salvação que vem da cruz. Então este tempo quaresmal é tempo de contemplar e de lembrar disso. Os sofrimentos da vida têm um motivo. A cruz tem um sentido para nós. Sentido de salvação. Nós não somos masoquistas.
Nós não estamos buscando o sofrimento sem sentido nenhum. Nós estamos aceitando os sofrimentos e as privações da vida porque nós amamos a Deus. Então a quaresma, e nesse primeiro domingo, a liturgia nos coloca dois paralelos muito interessantes, né? A primeira leitura nos apresenta o Jardim do Éden. A criação dos nossos primeiros pais foram colocados neste jardim todo perfeito. Eles foram criados perfeitos, dotados de liberdade, mas sem pecado nenhum. Deus caminhava de tarde com Adão e Eva. Eles podiam fazer o que quisessem, tinham total liberdade, menos de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Podiam fazer tudo. O Jardim do Éden era um lugar perfeito, lugar de vida, lugar de plenitude, de abundância. Eles teriam os animais a seu dispor, eles dominariam todos os animais. E o Evangelho nos coloca o deserto, extremo oposto do Jardim do Éden, né? Acho que a maioria de nós aqui não conhece o deserto, mas sei que alguns já tiveram a oportunidade de ir para o Egito, para a Terra Santa, conheceram, alguns aqui conhecem. E pelas coisas que nós já sabemos, nós sabemos que o deserto é um lugar difícil, lugar sem vida, lugar de sofrimento, lugar de solidão, de extremo silêncio, lugar de secura, totalmente diferente do Jardim do Éden. Então a primeira coisa que a liturgia nos apresenta hoje é que não importa o lugar onde nós estejamos. O que importa é a intenção íntima, interna das nossas vidas. Vejam, né? Adão e Eva estavam no lugar perfeito e pecaram. Desobedeceram a Deus, duvidaram de Deus, quiseram ser maiores do que Deus. Jesus estava no deserto e, sendo Deus, não quis desobedecer a palavra de Deus. Ele fez tudo de acordo com a palavra. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a segunda leitura nos resume isso de uma maneira muito bonita, né? A transgressão de um só levou a humanidade humana à morte. Mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, concedida através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Adão e Eva foram desobedientes. Jesus Cristo no deserto foi extremamente obediente e por isso Ele nos deu a salvação. O deserto então é esse lugar inóspito, de aparente abandono, é um lugar de falência. Parece que as esperanças no deserto são todas perdidas, né? Poucas árvores, poucas plantas conseguem crescer no deserto, poucos animais conseguem viver no deserto, o ser humano não consegue, ainda mais como Jesus, né? 40 dias e 40 noites de jejum. Nossa vida também às vezes é esse deserto, nossa vida às vezes é seca, nossa vida por muitas vezes é extremamente difícil, e nossa vida parece que às vezes nós sentimos totalmente abandonados, até por Deus. Nós sentimos falta, né, da amizade das pessoas, do relacionamento. Às vezes parece que a nossa vida vai entrar em falência mesmo. Parece que não existe mais esperança em nossas vidas. Nossa vida é um deserto, sim, muitas vezes. Talvez você esteja vivendo um deserto hoje na tua vida. Mas o deserto não é o lugar do abandono. Porque Deus está também neste deserto. Quando nós nos sentimos abandonados, quando nós achamos que vamos, né, ser destruídos pelos males da vida, o demônio encontra uma porta muito escancarada. O demônio nos tenta, como tentou Adão e Eva, como tentou Jesus no deserto, o demônio continua nos tentando. Ele quer nos tirar do caminho de Deus a cada passo que nós damos. Ele é astuto, ele é terrível, é maligno. Ele quer nos fazer perder a nossa vida. Só que nós não podemos deixar que isso aconteça. Mesmo nos desertos da vida, Deus não nos abandona, nunca. Mesmo nos piores momentos, nos momentos de total falência da nossa vida, nos momentos de fome e sede que nós sentimos, espiritual mesmo,
Jesus vem ao nosso socorro. Ele entende também os nossos desertos, porque ele passou pelo deserto, levado pelo Espírito Santo. Deserto pode ser para nós também um lugar de fé. Nós não estamos sozinhos nos desertos da vida, mas precisamos tomar cuidado com as tentações do demônio. As tentações vêm sempre disfarçadas de coisas muito boas. Vejam, né? A comida, Jesus estava morrendo de fome, e o demônio oferece a comida. Jesus aqui estava na pobreza, e o demônio o leva ao topo da cidade e oferece para ele todos os reinos. Jesus estava num lugar de abandono, e o demônio oferece para que Jesus se jogue, para tentar o próprio Deus, para tentar o poder de Deus. O demônio nos tenta nas nossas piores fraquezas. Então, no deserto das nossas vidas, nós precisamos também entender qual é a nossa fraqueza, entender onde que o nosso calcanhar aperta, qual que é o espinho que aperta a nossa carne, para que assim nós saibamos como lutar contra o demônio. Jesus usou da palavra de Deus, de sua intimidade com o Pai. Nós podemos também, a palavra de Deus está aqui ao nosso dispor, em nossas casas, na igreja. Os sacramentos estão todos ao nosso dispor também, para nós vencermos o demônio. Nós não podemos, no deserto da vida, virar amigos do mal, virar amigos do pecado. Então a quaresma é este tempo em que Jesus caminha conosco nesse deserto e nos oferece a sua amizade. Ele quer fazer amizade conosco para que nós não façamos amizade com o demônio. Às vezes nós fazemos as pazes com o mal, né? Nós nos acostumamos com o mal na nossa vida, nos acostumamos com o nosso pecado e nos desacostumamos com Deus. Nós vamos deixando que o demônio nos tente, vamos deixando, até que ele consegue nos pegar no pecado, e assim nós vamos colocando Deus como acessório da vida, em segundo, terceiro, 10º plano da nossa vida. E aí sim, quando nós abandonamos a Deus, aí sim nós caímos na falência. Aí sim nós perdemos a nossa esperança. Não porque Deus se afastou de nós, mas porque nós escolhemos. O pecado é uma escolha. O pecado é uma escolha consciente. É um não consciente a Deus. Imaginem, né, pensem só a profundidade disso. É dizer não a Deus. Eu não quero, eu não te amo. Isso é o pecado. Foi o que Adão e Eva fizeram, né? Deus deu tudo para eles, e eles deixaram que a serpente falasse no ouvido deles, e eles duvidaram do amor de Deus, escutaram a mentira do demônio ao invés de escutar a verdade de Deus. Quantas vezes nós caímos nisso também, né? Quantas vezes nós somos enganados, e não podemos mais deixar que isso aconteça. Precisamos lutar. A luta é essencial. Talvez nós caiamos de novo, sim, não sabemos, pode ser que sim, pode ser que não. Só que nós não podemos deixar de lutar. O deserto é o lugar da luta. A luta é cansativa, sim. Andar no deserto é cansativo, mas Deus nos dá a mão. E vejam que belo o final do Evangelho, né? O diabo deixou Jesus e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Que coisa bonita, né? Quando nós nos afastamos do demônio, os anjos de Deus vêm nos servir também. O nosso anjo da guarda. Nós temos um poderoso auxílio conosco, e não podemos nos esquecer disso. Deus nunca nos abandona. Deus nunca se afasta de nós. No deserto, quando nós nos sentimos perdidos, sem esperança, abandonados, com medo, com fome e sede das coisas de Deus, lembremos que Ele está conosco. Lembremos que a igreja nos acompanha. Lembremos que as penitências, o jejum, a mortificação, a oração, a caridade são combustível para a nossa vida. A confissão é força para a nossa vida. Lembremos disso, né? Jesus quer nos iluminar. Este ano, principalmente, né, o ano A na igreja, nós vamos ir meditando nos próximos domingos, os evangelhos que eram usados nos batismos, lá no início da igreja, 2000 anos atrás. Então nós vamos fazer junto com a igreja esse itinerário também de fé,
de iluminação. Então Jesus vai nos ensinando a sua vontade, vai nos ensinando o seu amor, e nós vamos nos abrindo a essa luz, a essa experiência que vai nos levar para a cruz e vai nos levar para a ressurreição. Deus nos ajude.